Precisando unir as suas planilhas ou pastas de trabalho em apenas uma? Então fica aqui que no vídeo de hoje eu vou te mostrar as principais possibilidades de você fazer isso. Mas, antes de começar, você já sabe, né? Desce aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, clica no joinha para o YouTube propagar esse conteúdo para ainda mais pessoas. E claro, deixa seu comentário aqui, deixando a sua dúvida, sua sugestão. A gente vai fazer um vídeo aqui, então, baseado na sua dúvida, fechado? Então vamos lá, pessoal, vamos dar prosseguimento aqui. E eu trouxe alguns exemplos para você, que é o seguinte. Hoje a gente aprendeu como que a gente faz para juntar três planilhas diferentes, né, ou mais que seja, e depois também eu trouxe para você como que a gente faz para unir pastas de trabalho, tá? Então deixa eu abrir meu Zoom aqui rapidinho, que ele é bem interessante. Zoom está aqui, beleza? Abre ele, show, legal. Então vamos lá. Por quê, pessoal? Olha só, a gente aprende então, pode ser que você queira juntar pastas de trabalho e pode ser que você queira juntar planilhas, né? Como é que a gente faz isso? Vou te mostrar então de uma forma muito simples, beleza? Eu vou começar abrindo aqui uma planilha 4, que é onde vai ser o resultado da nossa união. A gente pode fazer isso de duas formas diferentes que eu vou te ensinar aqui hoje. Uma é a partir da função empilhar V, já tem vídeo completo aqui no canal, mas eu vou explicar aqui também. E depois a gente vai fazer através do Power Query, que também é muito simples e rápido de fazer, beleza? Então vamos lá, olha só que interessante. Eu vou pegar aqui, pessoal, vou selecionar onde está a minha planilha, minha primeira planilha, e vou inserir aqui dentro, ó, simplesmente, ó, vou inserir uma tabela, tá? Vou colocar que a minha tabela já tem cabeçalhos e vou chamá-la de tabela 1 mesmo, que é o nome dela aqui, só para facilitar, mas você pode colocar o nome que você quiser também, tá? E vou repetir esse processo aqui, pessoal, com as demais. E Henrique, por que que você está fazendo isso, tá? Bom, baseado em tudo que a gente aprendeu aqui no canal sobre sobre motivos de usar o formato de tabela, vou reiterar aqui que é por causa da dinamicidade do projeto. Caso uma nova linha seja inserida aqui dentro da nossa tabela, a nossa tabela final, que seria a tabela 4 de junção, vai ser representada pela união final também dessas novas linhas que forem inseridas, tá? Então, a primeira coisa é utilizar uma função chamada empilhar v. Deixa eu dar um zoom aqui dentro, facilitar a explicação. Ok? E aí eu vou colocar o seguinte, ó, igual empilhar v. Vocês vão reparar, pessoal, que a gente tem duas empilhar aqui, né? Tem empilhar H e empilhar v. Empilhar H é empilhar na horizontal, né? Ele vai pegar a nossa tabela e jogar para os lados, e empilhar v, ele vai empilhar na vertical para a gente, tá? É essa, então, que a gente quer. Selecioná-la aqui, dou um tab, e aí, pessoal, ele já pergunta para a gente o seguinte, olha, qual que é a matriz que você quer colocar aqui dentro, né? Muito fácil. Como é que a gente faz isso? Eu vou simplesmente, então, dar o nome da minha tabela. Então, no caso, a minha primeira tabela chama tabela 1, ponto e vírgula, a minha segunda tabela chama-se tabela 2, ponto e vírgula, a minha terceira tabela chama-se tabela 3. Simples assim. Vou fechar meus parênteses, vou dar um Enter e assim a gente chega então no resultado final, que é a junção das nossas três tabelas, tá? Aqui eu não coloquei, mas seria interessante a gente dar um Ctrl Shift aqui, ó, mais, né, para a gente adicionar uma linha e colocar os cabeçalhos aqui, ó, colocar os cabeçalhos para ficar mais fácil da gente entender tudo que está acontecendo aqui dentro. E assim, pessoal, olha só que interessante. Vamos supor que eu tenho aqui abaixo, ó, lá na tabela 3, vamos colocar aqui na tabela 3, ó, na semana, né, da tabela 3, vou colocar aqui, ó, time da casa, teste, pontos da casa, 30, teste e 50, sei lá. Só para mostrar para vocês que aqui na minha planilha 4 agora, ó, eu tenho minha tabela anterior, né, e reparem só o seguinte, que eu coloquei aqui uma linha vazia e ele retornou tudo zero. Então, só tomar um cuidado, tem como tratar isso aqui de umas outras formas, mas não é intuito do vídeo aqui, tá? Mas basicamente a gente tem aqui então simplesmente uma forma de sempre ir acrescentando dentro da nossa tabela. Beleza? Então, essa é uma das formas, e aqui sempre que for adicionando novos dados serão acrescidos. Tem outra forma, Henrique? Tem, que é através do Power Query também, tá? Então, tem três planilhas diferentes, vou até apagar essa 4 aqui, ó, para a gente não... Não, aliás, vou renomear ela aqui, ó, vou colocar aqui com a função empilhar V, para a gente saber então que é através da função. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui dentro dessa parte, vou vir aqui na minha parte de dados, aqui em cima, ó, dados, tá? Aqui, ó, dados, e eu vou fazer o seguinte, eu vou acrescentar isso aqui dentro do modelo de dados, ó, vou clicar aqui em gerenciar modelo de dados, tá? Vou clicar aqui em gerenciar modelo de dados, simples assim, espera ele pensar um pouquinho, e eu vou acrescentar isso daqui
Apesar que eu acho que vai complicar um pouco mais a situação. Vamos fazer o seguinte, ó, fecha aqui e vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui na parte de dados, aqui dentro mesmo, e vamos fazer o seguinte, ó, vamos vir aqui em obter dados, tá? Obter dados, e aí a gente vai fazer o seguinte, ó, de algum arquivo? Não, a gente vai fazer o seguinte, ó, aqui de outras fontes e vamos fazer da tabela ou intervalo, que é mais fácil, tá? Então eu vim aqui, ó, obter dados da tabela intervalo, e aí o que que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai selecionar a planilha, né, os dados que a gente quer levar lá para dentro. Então, no início, ele já traz para a gente aqui essa primeira tabela, que é onde a gente estava selecionado, e basta que a gente traga agora as outras tabelas também. Então, eu venho aqui em página inicial no Power Query, venho aqui em nova fonte e vou repetir o mesmo processo. Ó, outras fontes, banco de dados, peraí, outras fontes, consulta nula, arquivo. Peraí, então faz o seguinte, vamos fechar aqui o Power Query, fecha ele, ó, clique em manter, vamos fazer de outra forma mais simples. Vamos vir aqui na planilha 2 e vamos fazer a mesma coisa, ó. Página inicial, dados, vamos vir aqui obter dados, de outras fontes, a tabela ou intervalo, coloco isso aqui também, tá? Coloco isso aqui também. Vou clicar aqui para fechar, vou manter as alterações, ele vai abrir e vai montar uma outra planilha aqui para mim, tá tudo bem. Vamos fazer a mesma coisa com a planilha 3 aqui agora, tá? Vamos vir aqui em dados, obter dados, de outras fontes, e vamos colocar a mesma coisa, tabela ou intervalo. Legal. Esperar ele pensar, e agora a gente já está no resultado que a gente quer. Então, a gente tem as três tabelas separadas aqui, a gente quer unir em uma só. Como é que a gente faz isso? A gente faz através do acrescentar consultas, pessoal, olha só que interessante. Aqui dentro de página inicial, eu vou ter um botãozinho chamado acrescentar consultas. Quando eu clico aqui dentro, olha só que interessante, né? Ele vai dar a opção, então, de mostrar se eu quero unir apenas duas tabelas ou três e mais tabelas, você vai adaptar para o seu caso. Nosso caso aqui vai ser três ou mais tabelas, a tabela 1 já está aqui, vou pegar a tabela 2 a 3, ó, e vou colocar em adicionar. Segurei o Ctrl aqui, né? E clico em OK. E aí ele traz para a gente aqui, então, pessoal, tudo para dentro da tabela 1. Se eu quiser uma nova tabela, uma quarta tabela, eu faço o seguinte, ó, vou desfazer o que está aqui dentro, e aqui em acrescentar consultas, eu vou clicar na minha setinha e vou clicar em acrescentar consultas como novas. Clicando aqui dentro de acrescentar consultas como novas, eu vou repetir o mesmo processo agora, tá? Ó, 3 ou mais tabelas, a primeira tabela vai ser a tabela 1, a 2 e a 3 vão vir logo em sequência, e eu vou clicar em OK aqui para ele adicionar uma quarta tabela para a gente. E vou chamar essa tabela aqui agora, ao invés de acrescentar um, vou chamar através de método Power Query. E assim a gente vai ter unido também essas mesmas tabelas. Agora basta que eu clique aqui em fechar e aplicar, clique aqui em fechar e aplicar, e ele vai trazer para a gente essa quarta tabela, tá? Tabela 1 e tabela 2 eu posso excluir, porque fazia parte da minha inserção lá atrás, vou trazer ela aqui, ó. Até a tabela 3, né, eu posso excluir também, eu não preciso dela, vou excluir também. E agora, pessoal, a gente tem, então, as nossas tabelas 1, 2 e 3, temos a junção através da função empilhar e temos a junção através do método Power Query também. Henrique, pelo método Power Query, ele simplesmente, sempre que eu adicionar novas coisas aqui, ele vai atualizar para mim? Sim, vai atualizar também, basta que você atualize aqui o Power Query também, beleza? Então, essa é a forma de juntar planilhas. Henrique, como é que eu faço para juntar pastas de trabalho? Olha só que interessante. Eu vou abrir aqui uma nova planilha do Excel, tá? Vou abrir aqui uma nova planilha. E, Henrique, eu tenho, olha só que interessante, eu tenho aqui dentro de uma pastinha, eu tenho vários projetos, né? Tenho o mês de faturamento de janeiro, faturamento de fevereiro, faturamento de março, e assim sucessivamente até o final do ano, né? Até o final aí, enfim, de vários anos. Será que eu consigo juntar tudo numa coisa só? Você consegue, através da combinação de consultas. Lembrando sempre também que segue a mesma regra do acrescentar consultas que a gente falou lá atrás. Você precisa também ter a mesma estrutura de colunas. Se você tiver a mesma estrutura de colunas, sempre na mesma ordem, vai funcionar legal. E como é que a gente faz isso? Fazemos pelo Power Query também. Só que agora a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vem aqui na nossa guia dados, lá em cima, tá? Dados. E agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Aqui, ó, na parte de obter dados, a gente vai vir aqui, ó, em de arquivo, vamos selecionar da pasta. E por que da pasta, Henrique? Porque através desse item a gente vai ser capaz, então, ó, vou vir aqui na minha área de trabalho, eu estou aqui na minha área de trabalho, vou pegar aqui o meu exemplo, YouTube, lá, vou selecionar aqui a minha pasta, tá? E vou clicar em abrir. Por quê? Porque agora, pessoal, ele vai listar para mim todos os itens que eu tenho lá dentro. Inclusive, ó, ele está trazendo para mim, ó, aquela juntar planilhas. Essa aqui não é o ideal que a gente tenha, tá? Não é o ideal que a gente tenha lá dentro. Então, depois eu vou apagar, não tem problema, você pode manter aqui sem problema nenhum, mas no seu projeto o ideal é que você tenha somente as planilhas naquela pasta referentes ao que você quer unir em uma coisa só. Tudo bem? Então, olha só, a gente vai fazer o seguinte, vou clicar aqui em combinar,
e vou clicar em combinar e transformar os dados, a primeira opção. Por quê? Para que a gente possa, então, juntar todas essas 4 arquivos num só e que eu possa remover esse arquivinho agora de juntar planilhas que a gente não vai precisar dele. Tudo bem? Para mostrar para vocês, então, a diferença entre eles. Beleza? Então, eu clico aqui em combinar e transformar os dados. Ele já vai abrir o Power Query para mim aqui. Vamos lá. Ok. Ó, e olha só que interessante, pessoal. Aqui eu já consigo, então, ó, dar continuidade. Aqui ele não carregou para mim, não sei por qual motivo, tá? Mas vamos lá. Deixa eu fechar aqui de novo, ó. Deixa eu fechar. Não vou manter a alteração, vou descartar e vou fazer a importação de novo daquela pastinha. Área de trabalho, exemplo YouTube. Vou clicar em abrir, porque eu só transformei os dados. Mas para ser mais direto ao ponto, o ideal é que eu selecione aqui, ó, combinar e transformar os dados, tá? Vamos ver se ele vai carregar para mim agora. Avaliando a consulta. Ele está fazendo isso toda hora, mas vamos lá. Vamos clicar aqui em combinar e carregar. Vamos ver se ele vai trazer agora, então, para ser mais fácil. Não, não está indo. Então, pera aí, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar essa planilha que está aqui, ó. Essa planilha que está aqui. Vou fechar ela, tá? Fecho ela aqui. E eu vou tirar essa planilha daqui de dentro. Aqui, ó, Ctrl X. E vou colocar na minha área de trabalho mesmo. Depois eu resolvo isso daqui. Vou fechar aqui dentro. E agora vamos de novo. Dados da pasta. E agora vamos lá para o nosso exemplo do YouTube, abrir, e agora vamos testar para ver se vai dar tudo certinho. Ó, estou agora com as minhas 3 planilhas aqui normal, sem problema. Combinar e transformar os dados. Vou clicar aqui dentro, avaliando a consulta. Acho que agora vai carregar. Foi, agora carregou. E aí, pessoal, repara que agora então ele traz para a gente aqui dentro. Vou dar um OK, tá? Vou clicar aqui, ele traz a amostra do primeiro arquivo, mas não tem problema. Vou dar um OK, é só uma amostra mesmo. E agora a gente vai lá para dentro do Power Query para a gente ver então que ele efetivamente acrescentou as 3 consultas para a gente, tá? Vamos lá. E aí, pessoal, olha só, como vocês podem ver, a gente tem aqui as nossas 3 consultas, ele traz uma coluna a mais aqui com o seu nome da origem, né? Nome do arquivo, a gente não precisa dela, posso clicar em remover aqui dentro, fechou? Removi aqui dentro, e aí, clicar aqui em fechar e carregar, vai ser o suficiente, então, para ele trazer os dados para a gente aqui dentro, fechado? Bom, pessoal, a gente vai caminhando para o restante do vídeo aqui, se você quiser ter acesso a essas planilhas aqui, é só entrar no nosso grupo do Telegram, que está aqui no primeiro link da descrição, lá você vai ter acesso aos materiais que a gente usa aqui no YouTube e várias outras coisas também gratuitas para você. Fechado? Então é isso. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Muito obrigado e eu te vejo na nossa próxima aula.